Rua das Almas, 23. Os minutos que o inferno guardou. Naquela noite, o relógio parou às 2h37 e ninguém jamais conseguiu fazê-lo voltar a andar. Os ponteiros estavam cobertos por fuligem, como se tivessem queimado por dentro. As testemunhas falavam em gritos vindos do porão, mas não havia sinal de fogo algum, e quando a polícia abriu a porta da casa, o tempo ali dentro simplesmente não existia. Antes de começarmos, já deixe o seu like e inscreva-se no canal. Então, vamos para a história. No fim de uma estrada sem nome, a Rua das Almas surgia envolta em neblina e silêncio. Casas antigas de tijolo cru e janelas quebradas formavam sombras que pareciam vigiar. Os moradores evitavam o beco, dizendo que o vento ali carregava vozes que não eram humanas. Durante o dia, apenas gatos e corvos cruzavam o calçamento rachado, coberto por folhas secas. E à noite, um som distante, algo entre sinos e correntes, ecoava sem origem nem destino. A casa de número 23 se erguia isolada, cercada por muros de pedra e eras ressecadas. Nenhuma luz acendia ali há décadas, e as portas permaneciam seladas com correntes antigas. Pinturas desbotadas nas paredes internas mostravam figuras religiosas cobertas por fuligem. O portão rangia com o vento, como se a própria madeira resistisse a quem tentasse entrar. E os poucos que ousaram cruzar o portão voltaram mudos, incapazes de contar o que viram. Os registros municipais datavam sua construção em 1904, durante um surto de febre e mortes. Alguns diziam que ali funcionava um sanatório, outros, um convento tomado por rituais sombrios. Ninguém sabia ao certo, mas o cheiro de ferro e mofo impregnava o ar, como algo vivo. No subsolo, antigos relatos mencionavam um poço, seco, profundo e lacrado por pedras negras. E quem encostava a orelha no chão jurava ouvir batidas compassadas, como de um relógio. Foi numa noite de setembro de 1993 que tudo começou, quando 3 jovens decidiram filmar. Carregavam lanternas, gravadores e uma coragem misturada com descrença e adrenalina. Queriam desmentir as lendas que cercavam o endereço, provar que o medo era invenção. Mas, à medida que se aproximavam do portão, a névoa parecia mais densa, quase sólida. E o som das correntes, antes distante, começou a vir de dentro da casa número 23. O primeiro aviso veio em 1989, 4 anos antes da tragédia que marcaria o endereço. Moradores relataram ouvir passos pesados, como botas, caminhando dentro da casa vazia. Às vezes, vozes se sobrepunham ao vento, ora infantis, ora roucas, chamando nomes esquecidos. Alguns vizinhos juravam que viram luzes vermelhas piscando atrás das janelas quebradas. E uma senhora anotou em diário: eles andam em círculo e contam o tempo ao contrário. A polícia foi chamada diversas vezes, mas nada foi encontrado além de poeira e marcas antigas. Relatórios oficiais mencionavam alucinação coletiva, mas sem laudo médico que sustentasse. Um agente chegou a relatar cheiro de enxofre vindo do porão, antes de desmaiar no local. Dias depois, o mesmo homem foi internado por delírios e não conseguiu mais dormir. A casa, então, foi interditada e o portão lacrado por ordem do delegado Nogueira. Mesmo assim, as histórias se multiplicaram, cada vez mais detalhadas e perturbadoras. Crianças diziam ver silhuetas no telhado, olhando fixamente para quem passava na rua. Cães uivavam sempre à mesma hora da madrugada, 2h37, segundo os relógios da vizinhança. As correntes balançavam sem vento e o som metálico ecoava por todo o beco abandonado. E um padre local, ao tentar benzer a calçada, afirmou sentir o chão vibrar como um coração. Os jornais locais chegaram a publicar pequenas notas sobre o caso, chamando de fenômeno rural. Mas as matérias eram rapidamente retiradas das bancas e as edições arquivadas desapareceram. Ninguém queria falar sobre o assunto, nem a imprensa,
nem o próprio delegado. Até que, em setembro de 1993, 3 estudantes decidiram reabrir a história por conta própria. E naquela noite, quando pisaram na Rua das Almas, todos os relógios da cidade atrasaram. Era sexta-feira, 17 de setembro de 1993, quando o trio chegou à esquina da Rua das Almas. Lucas, Helena e Daniel, estudantes de jornalismo, buscavam gravar uma matéria sobre lendas urbanas. Carregavam mochilas com fitas, câmeras e uma lanterna que falhava a cada poucos segundos. O som dos próprios passos parecia ecoar em eco duplo, como se alguém os acompanhasse. E cada vez que olhavam para trás, juravam ver algo se movendo na janela da casa número 23. Lucas filmava, narrando em tom sarcástico, tentando disfarçar o medo que o fazia suar frio. Helena anotava detalhes no caderno, com caligrafia trêmula, enquanto o gravador chiava sozinho. Daniel, o mais cético, dizia que tudo era reflexo, um truque de luz e vento, repetia nervoso. Mas quando chegaram ao portão, o ar ficou pesado e o relógio de pulso de Helena parou. Ela o sacudiu 3 vezes e ele marcou exatamente 2h37, o mesmo horário de todas as histórias. A tranca do portão se abriu sozinha, com um estalo seco que ecoou pelo beco inteiro. O som foi tão alto que um cachorro latiu 3 quarteirões abaixo. E depois, silêncio total. Eles entraram com a câmera ligada, filmando a escuridão como se mergulhassem em um outro tempo. O chão rangia, coberto de cinzas, e o ar cheirava a ferro, a velas e a algo queimado há séculos. E foi nesse instante que Helena murmurou: "Vocês ouviram isso?" Mas ninguém respondeu. A fita registra apenas o chiado, o som de respiração acelerada e uma frase dita bem baixinho. Uma voz masculina, próxima ao microfone, sussurra: "Eles já estão aqui." Em seguida, a câmera treme, cai e o vídeo termina com o foco fixo em um relógio quebrado. Seu ponteiro vibra, como se tentasse se mover, mas permanece imóvel, travado em 2h37. E do fundo da gravação, um som surge. Algo entre um suspiro e o estalar de ossos no escuro. 2 dias após o sumiço, a polícia cercou a Rua das Almas sob uma névoa espessa e imóvel. Nenhum som de pássaros, nem vento. Apenas o estalar distante de telhas, como ossos se partindo. Dentro da casa, encontraram uma câmera derretida sobre o chão, cercada por marcas circulares. O cheiro de metal queimado se misturava ao de carne úmida, embora não houvesse corpos. E o delegado Nogueira, ao tocar o equipamento, jurou sentir o calor de algo que ainda ardia. A filmadora continha uma única fita parcialmente carbonizada, ainda presa ao carretel. Ao reproduzir, o técnico ouviu ruídos distorcidos, como gritos afogados sob camadas de água. Entre os estalos e interferências, um som repetitivo surgia, batidas secas, em ritmo de relógio. Nos 2 minutos finais, a imagem congelava em estática, mostrando uma silhueta imóvel ao fundo. E na última fração de segundo, um vulto branco se aproxima da lente, antes da tela apagar. O relatório pericial classificou o material como indeterminado, sem origem física comprovável. As fitas foram enviadas ao Instituto de Criminalística, mas o laudo desapareceu misteriosamente. A câmera, no entanto, permaneceu guardada, coberta por uma lona, no depósito do distrito. Durante a madrugada, um vigia relatou ouvir vozes saindo de dentro da caixa lacrada. Disse que chamavam nomes, e uma das vozes o chamava pelo próprio sobrenome, pausadamente. Na manhã seguinte, o equipamento estava frio, seco e com o contador travado em 2h37. A equipe científica se recusou a continuar os testes, alegando instabilidade elétrica sem causa.
Mas as luzes do laboratório piscavam sempre no mesmo ritmo, mesmo após o corte de energia. O delegado Nogueira mandou lacrar a evidência e arquivar o caso sob sigilo absoluto. E naquela noite, no fundo da sala de provas, um ponteiro girou sozinho, por apenas 3 segundos. A equipe chegou pouco antes do amanhecer, quando a névoa cobria até os refletores da viatura. O delegado Nogueira, com 20 anos de serviço, dizia sentir o ar parado como água morta. Os policiais carregavam máscaras por causa do cheiro ácido que escapava pelas frestas da casa. No portão, um crucifixo quebrado pendia de cabeça para baixo, preso por um arame enferrujado. E o som de um tic-tac fraco parecia vir do subsolo, ecoando sob os passos hesitantes. O chão da entrada estava coberto de cinzas finas, como se alguém tivesse queimado roupas. Nas paredes, desenhos feitos à unha, círculos, olhos e o número 23 repetido inúmeras vezes. Os móveis estavam intactos, mas cobertos por uma camada de poeira que tremia levemente. Nogueira pediu que desligassem as lanternas e, mesmo assim, o ambiente permaneceu iluminado. Uma luz tênue, sem origem, pairava no ar como um brilho pulsante, fria, imóvel, antinatural. No corredor principal, encontraram 3 mochilas abertas, ainda com cadernos e rolos de fita. Helena havia escrito a última frase: "O som vem do chão. Ele respira." Um policial afirmou ter ouvido batidas compassadas vindas das tábuas, 3 de cada vez. Nogueira tentou ignorar, anotando tudo, mas sua caneta começou a riscar sozinha. No papel surgiram palavras irregulares. "Ninguém sai daqui enquanto o tempo respirar." O delegado mandou recuar a equipe e selar o perímetro, mas a porta da frente não existia mais. Onde antes havia madeira, restava uma parede sólida, fria, úmida e coberta de marcas humanas. As janelas se fecharam sozinhas e o rádio da viatura passou a transmitir vozes infantis. Quando finalmente conseguiram sair, já era meio-dia, embora o relógio marcasse 2h37. E na gravação do rádio, em meio à estática, uma voz suave repetia: "Bem-vindos de volta." Na manhã seguinte, a perícia retornou com instrumentos novos, cronômetros e sensores térmicos. Mas todos os relógios, de pulso, parede e bolso, travaram ao cruzar o portão principal. Alguns quebraram, outros simplesmente se calaram, como se o tic-tac tivesse sido sugado do ar. Um técnico registrou no relatório: "O tempo aqui dentro não flui, apenas repete sua própria ausência." E o delegado Nogueira, observando o pulso parado, sentiu o coração acompanhar o mesmo ritmo. Os peritos tentaram usar câmeras digitais, mas as telas exibiam apenas números sobrepostos. 2h37, repetia o visor, piscando em vermelho, mesmo sem energia conectada ao equipamento. Um estalo metálico ecoou do corredor e os relógios de bolso começaram a girar. Ao contrário, o som era seco, constante e parecia vir de dentro das paredes, como engrenagens invisíveis. E quando desligaram as luzes, perceberam sombras se movendo no teto, imitando os ponteiros. Um dos investigadores, ao anotar o ocorrido, notou que sua caligrafia mudava sozinha no papel. As letras se alongavam, formando palavras que ninguém reconheceu, nem mesmo o tradutor do caso. Os documentos foram lacrados, mas o relógio de parede, levado como evidência, nunca mais funcionou. No depósito, marcava sempre o mesmo horário, até que o vidro se trincou por dentro, sem impacto. O som do estalo foi descrito como igual a um suspiro preso em metal. Nogueira, exausto, encerrou a coleta e ordenou o fechamento do caso por anomalia não identificada. Mas, naquela noite, em casa, ouviu o som de um relógio batendo, um que ele não possuía. O som vinha de dentro das paredes, ritmado, paciente, marcando sempre 2h37. Quando olhou no espelho, viu seu reflexo piscar em descompasso, como um filme em rolagem quebrada. E percebeu,
aterrorizado, que seu relógio de pulso havia voltado a andar, só que para trás. As fitas originais, enviadas para a análise sonora, chegaram lacradas em um envelope sem remetente. O técnico responsável relatou que o material parecia intacto, embora tivesse marcas de calor. Ao reproduzir o áudio, um ruído grave tomou a sala. Algo entre respiração e batimento cardíaco. Em seguida, surgiu uma voz feminina, trêmula, repetindo frases cortadas por estática. E, entre elas, uma frase clara, quase sussurrada. Ninguém sai daqui enquanto o tempo respirar. Os peritos tentaram identificar a origem, mas a voz parecia vinda de múltiplos microfones. Em algumas passagens, soava distante. Em outras, parecia estar atrás de quem ouvia. A gravação distorcia o ambiente, alterando a pressão sonora como se o ar ficasse mais denso. O técnico desligou os aparelhos, mas a voz continuou, saindo do gravador já desconectado. O som parou apenas quando todos os relógios da sala marcaram, simultaneamente, 2h37. No espectrograma, descobriram algo impossível. Uma forma irregular que lembrava uma silhueta humana. As frequências desenhavam um rosto pálido, de olhos vazios, formado inteiramente por ruído. O delegado Nogueira observou a tela e jurou reconhecer a expressão, a mesma de Helena, a estudante. A partir daí, ninguém mais quis ouvir as fitas. O arquivo foi selado com tarjas de segurança. Mas, nas noites seguintes, os técnicos relataram ouvir passos dentro do laboratório vazio. As gravações foram movidas para um cofre à prova de som, longe de qualquer acesso público. Mesmo assim, guardas noturnos relataram vozes chamando seus nomes, sempre em tom calmo e repetido. Uma delas dizia, voltem, enquanto outra sussurrava, o relógio ainda respira. No último registro da noite, o microfone de segurança captou uma risada longa e infantil. E, ao final da fita, uma frase ecoou em tom de aviso. O inferno não guarda, ele espera. 4 dias após o desaparecimento, a equipe de busca localizou vestígios no subsolo da casa. O acesso foi aberto à força, uma escada antiga coberta por mofo e madeira úmida. No fundo, havia um porão circular, com símbolos riscados nas paredes e velas derretidas no chão. No centro, algo que parecia um contorno humano gravado em cinzas, deitado em posição fetal. A perícia constatou que não era fuligem nem tinta. Era tecido humano reduzido a pó. As marcas formavam a silhueta de Daniel, reconhecida pela altura e pela corrente em seu pescoço. Não havia corpo, apenas a sombra impressa na parede, como se tivesse sido queimado sem fogo. O ar ao redor era denso e úmido, e nenhum equipamento elétrico funcionava por mais de 1 minuto. Um dos peritos, ao se aproximar, sentiu calor saindo da parede, como se alguém respirasse dentro dela, e quando recuou, percebeu que o contorno havia se movido ligeiramente, inclinando o rosto. As gravações de vídeo captaram apenas flashes, vultos e uma forma pálida surgindo atrás dos peritos. A imagem congelou por 1 segundo, mostrando uma sombra com olhos brancos fixos na câmera. Logo em seguida, a fita caiu sozinha e o áudio registrou uma batida seca, 3 vezes compassadas. O delegado Nogueira encerrou a sessão imediatamente e mandou lacrar o subsolo com cimento. Mas, ao deixar o local, ouviu algo que o fez parar. Um tic-tac vindo de dentro do concreto fresco. Na delegacia, as amostras coletadas começaram a escurecer dentro dos frascos lacrados. Os rótulos desbotaram e as tampas foram encontradas abertas na manhã seguinte, sem sinais de violação. As câmeras de segurança mostraram apenas névoa, espessa, imóvel, cobrindo todo o corredor. E, na gravação final, por apenas um quadro, surge o reflexo de Helena olhando diretamente para a lente. No espelho, atrás dela, algo escreve com cinzas. Faltam 2. Entre os arquivos esquecidos no porão do cartório,
Nogueira encontrou um dossiê de 1951. O papel amarelado trazia o selo da arquidiocese e um título quase ilegível: Rito de Purgação. O documento descrevia a intervenção de um padre chamado Maurício Valverde, exorcista de Campos. Ele teria sido enviado à Rua das Almas após relatos de presenças que falavam em línguas sem corpo. E no rodapé, uma nota em vermelho dizia: selar, não redimir. O mal aqui não deseja perdão. O padre chegou ao local acompanhado de 2 coroinhas e um sargento do batalhão da época. A casa, então recém-construída, era usada como abrigo de órfãos e doentes mentais abandonados. Segundo o relatório, os internos gritavam durante a noite, dizendo ver homens sem rosto nas paredes. Valverde registrou o fenômeno como manifestação parasitária da memória, algo além da possessão. E ao tentar expulsar as vozes, o chão começou a vibrar, como se algo pulsasse sob a terra. Durante o exorcismo, uma cruz de ferro foi lançada ao chão, derretendo diante de todos. O padre mandou lacrar o porão e enterrar o altar, selando o local com símbolos de restrição. Testemunhas afirmaram que, enquanto rezavam, o relógio da capela travou em 2h37. Após o ritual, o padre desapareceu, encontrado 3 dias depois, mudo, com as mãos cobertas de fuligem. No hospital, escreveu sua última frase antes de morrer: o tempo engoliu o que era humano. Nogueira, ao ler o relatório, percebeu que o selo e o endereço coincidiam com o da casa número 23. As páginas estavam frias ao toque, como se absorvessem o calor das mãos que as folheavam. E na parte de trás do documento, impressa em sangue seco, havia uma marca circular, idêntica à do porão. Ao tentar digitalizar os papéis, o scanner travou, exibindo no visor o horário fixo, 2h37. E, no silêncio do arquivo, o delegado ouviu, por apenas um instante, o som de uma reza ao contrário. Na madrugada do dia 22 de setembro, o Instituto de Criminalística foi tomado por um incêndio súbito. As chamas começaram na sala 4B, onde estavam armazenadas as fitas e o relatório da Rua das Almas. Os bombeiros relataram que o fogo não se espalhava, apenas queimava um ponto fixo, incessantemente. Quando controlaram o calor, nada restava além de cinzas circulares sobre o piso de concreto. E no centro delas, um pedaço de metal retorcido, o ponteiro de um relógio, ainda quente. A perícia interna não encontrou origem elétrica, nem química, nem humana para o incêndio. Os sensores de temperatura haviam parado de registrar às 2h37, segundos antes das chamas surgirem. Nogueira recebeu a notícia com silêncio. Já esperava que o caso começasse a se apagar sozinho. Ordenou cópias digitais dos arquivos restantes, mas os computadores travaram na tela inicial. Linhas de código piscavam e formavam uma frase única: o tempo não quer ser lembrado. Nos dias seguintes, os policiais envolvidos relataram pesadelos com a casa e o relógio quebrado. Um deles afirmou ter sonhado com um corredor de fogo onde cada segundo queimava um rosto diferente. Outro pediu baixa médica, alegando medo constante de ouvir o tic-tac nos ossos. As fotos originais desapareceram, substituídas por manchas negras nas pastas digitais. E o sistema interno registrou uma data impossível, 17 de setembro de 1993, novamente. Sem provas, o caso foi arquivado oficialmente sob o código Incidente Residual 23A93. Mas o delegado guardou em sua casa o pedaço de ponteiro que sobreviveu ao incêndio. Ele o manteve em uma caixa trancada, dentro de um armário, jurando nunca abri-la. 3 meses depois, o metal começou a emitir um som seco, regular, como uma batida de pulso. E toda madrugada, à mesma hora, o relógio de parede de Nogueira parava, exatamente às 2h37. 30 anos depois, o delegado aposentado Nogueira voltou à Rua das Almas com passos vacilantes. O beco permanecia igual,
Mesmo calçamento, mesmas ruínas, o mesmo silêncio suspenso no ar. A equipe de documentaristas o acompanhava, filmando o retorno ao cenário do desaparecimento. Ele evitava olhar para o número 23, mas a câmera captava a casa como se ela respirasse. E quando o vento soprou, todas as folhas paradas no chão se moveram, no mesmo sentido. Nogueira levava uma pasta velha, com os poucos documentos que resistiram ao fogo de 1993. Mostrou aos cinegrafistas o ponteiro que guardara, ainda frio, ainda sem ferrugem. Enquanto narrava, um dos técnicos notou que o áudio do gravador oscilava em ritmo constante. O som do tic-tac voltava a ecoar, invisível, sincronizado com o batimento cardíaco do velho. E quando o relógio do cinegrafista vibrou, todos os dispositivos marcaram 2h37. A equipe filmava o interior da casa, agora em ruínas, coberta por musgo e cheiro de umidade antiga. Mas, nas imagens, a estrutura aparecia intacta, paredes limpas, móveis inteiros, velas acesas. Um dos técnicos, assustado, jurou ver um vulto feminino refletido no vidro da janela. Helena, ou algo com o seu rosto, observava a todos em silêncio, de dentro do reflexo. E ao ajustar o foco, a câmera gravou o impossível, o próprio Nogueira entrando 2 vezes na casa. Do lado de fora, o som de correntes voltou, ecoando sob o chão como um gemido distante. Os moradores, agora poucos, trancaram portas e apagaram as luzes, reconhecendo o ruído antigo. O delegado, pálido, pediu que desligassem os equipamentos e encerrassem a gravação. Mas as câmeras permaneceram ligadas, filmando sozinhas, mesmo sem energia. E no áudio bruto, uma voz familiar sussurrou: "Bem-vindo de volta, delegado." Pouco depois das primeiras filmagens, um som grave começou a vibrar sob o assoalho da sala. Era um ruído compassado, rítmico, como se algo batesse contra o concreto a cada 7 segundos. O operador de som ajustou os microfones e confirmou: vinha do subsolo, exatamente de onde selaram o poço. As ondas sonoras desenhavam padrões simétricos, idênticos aos captados em 1993. E o delegado, imóvel, apenas murmurou: "Ele ainda está contando." A equipe decidiu remover parte do piso, encontrando o antigo tampo de cimento coberto de rachaduras. Do buraco saía um vapor frio, com cheiro de ferro, umidade e algo que lembrava carne. Nogueira tentou impedir, mas o cinegrafista já gravava o momento em que o selo se rompeu. O som aumentou, profundo, com batidas que ressoavam no peito, vivas, quase humanas. E o microfone principal captou uma frase abafada: "Não olhem para baixo." A tampa finalmente cedeu, revelando uma escadaria em espiral, mergulhando no breu absoluto. As paredes estavam cobertas por marcas de mãos, todas apontando para cima, como se pedissem fuga. A cada degrau, a temperatura caía e os relógios digitais perdiam segundos sem explicação. No fundo, uma pulsação constante fazia vibrar as lanternas, que piscavam no mesmo ritmo. E entre as sombras, algo começou a subir, lento, arrastado, como se o chão respirasse. O áudio gravado distorceu nesse ponto, enchendo os fones com uma mistura de vozes e estática. Ninguém conseguiu identificar quantas pessoas falavam, mas uma voz sobressaía, a de Helena. Ela dizia repetidamente: "Não era para voltar, o tempo ainda está vivo." A gravação termina abruptamente com um estrondo, seguido de silêncio total. E 2 segundos depois, o contador da câmera voltou a funcionar, marcando 2h37. As lanternas começaram a piscar em sincronia, mesmo com as baterias desconectadas. As paredes, antes opacas, agora refletiam uma luz pulsante, fria, líquida, respirando. Os microfones captaram sons cardíacos intercalados com risadas de crianças e murmúrios distantes. No teto,
sombras se moviam como veias, expandindo-se a cada nova pulsação luminosa. E o delegado, trêmulo, murmurou: "É o tempo, tentando nascer de novo." As câmeras filmavam em colapso, gravavam e apagavam simultaneamente, como se negassem o registro. A cada flash, as imagens mudavam. A casa alternava entre ruína e plenitude, entre 1951 e 1993. Helena aparecia em uma das janelas, imóvel, com os olhos fixos no ponteiro invisível do relógio. Do fundo do corredor, uma sombra atravessava as paredes como se fossem cortinas de tecido. E quando a luz cessava, a voz dela ecoava em eco duplo: "Vocês trouxeram o tempo de volta." Os relógios da equipe começaram a vibrar, marcando horários diferentes, todos dentro do mesmo minuto. O operador de som caiu, afirmando que o chão se movia como carne viva sob seus pés. O ar cheirava a ozônio e ferro, e as gravações mostravam o impossível, o tempo se dobrando sobre si. As fitas exibiam rostos antigos, roupas de padres, crianças presas entre paredes que não existiam. E ao fundo, Helena caminhava entre eles, sorrindo, com um rosário derretido nas mãos. A luz final veio como um clarão branco, seguido de silêncio absoluto. Quando as lanternas voltaram, só restava o delegado Nogueira, ajoelhado, olhando para o vazio. As câmeras continuavam filmando sozinhas, sem operador, girando lentamente em círculo. No visor, apareciam apenas palavras gravadas em poeira. Os minutos voltaram. E então, todas as luzes piscaram juntas, 3 vezes, antes de morrerem às 2h37. Às 2h37, todas as câmeras desligaram ao mesmo tempo, como se o ar tivesse se tornado sólido. Nenhum som, nenhum movimento, apenas o zumbido distante de algo que pulsava fora da realidade. Durante 3 minutos inteiros, o mundo pareceu desaparecer, e o registro simplesmente parou. O relógio do delegado congelou e os batimentos cardíacos dos técnicos cessaram nos sensores. Mas ninguém caiu. Ficaram imóveis, com os olhos abertos, presos entre um segundo e o próximo. Quando o tempo voltou a correr, as gravações retomaram sozinhas, exibindo imagens desconexas. A sala agora estava vazia, as lanternas acesas e o relógio no chão marcava 2h40. As vozes captadas soavam deslocadas, como ecos de pessoas que ainda estavam dentro da fita. "Vocês ficaram presos aqui", dizia uma delas, "enquanto o mundo andava sem vocês." E por trás do som, um ruído de respiração metálica parecia acompanhar cada palavra. Nogueira reaparece nas filmagens, mas com o rosto parcialmente coberto por fuligem. Suas roupas estão intactas, porém o relógio de pulso brilha como metal aquecido. Ele caminha devagar até a câmera e diz algo que só se entende quando o áudio é desacelerado. Palavras lentas, arrastadas, formando uma frase que não devia existir. "O tempo não nos devolve, ele nos guarda." As últimas imagens mostram o beco de fora, já ao amanhecer, completamente deserto. A casa número 23 parece intacta, mas sua sombra no chão se move em direção oposta à luz. No canto da tela, um vulto aparece brevemente. Helena, parada sob a janela, observando. A gravação termina quando ela ergue a mão e aponta para algo atrás da câmera. E antes que a imagem apague, uma voz infantil pergunta: "Quem está gravando agora?" Quando a equipe de resgate chegou, encontrou apenas a câmera, caída entre escombros e cinzas. Nenhum vestígio humano, nenhuma pegada, nenhum sinal de entrada ou saída da residência. A fita dentro do equipamento estava intacta, mas coberta por um fino pó cinzento e quente. Ao reproduzi-la, viram o beco vazio, as janelas fechadas e o relógio parado sobre a mesa. E no fundo do áudio, uma respiração fraca dizia: "Foram só 3 minutos, mas o tempo não passou." O delegado Nogueira nunca mais foi visto após aquela gravação.
Sua casa, meses depois, foi vendida e o novo morador relatou sons de correntes sob o piso. O relógio de parede do antigo escritório continuava preso em 2h37, mesmo sem pilhas. E quando o sol batia na parede principal, formava-se a sombra de um homem ajoelhado. Nenhum perito conseguiu explicar, e o caso foi novamente arquivado, por falta de realidade. Os moradores da região evitam a rua até hoje, dizendo ouvir vozes quando o vento muda de direção. Às vezes, crianças afirmam ver luzes piscando dentro da casa, como corações batendo. Outros juram que a própria Rua das Almas desaparece por instantes do mapa e depois retorna. Os postes queimam sempre na mesma hora, 2h37, e o asfalto ainda tem marcas de cinza. Mas o mais assustador é que todos os relógios próximos atrasam exatamente 3 minutos. Em 2023, um novo grupo de documentaristas tentou recontar a história do caso perdido. Gravaram por dias, mas, ao revisar o material, perceberam uma presença constante na imagem. Um rosto velho, coberto de cinzas, observava do canto escuro. Imóvel, paciente, reconhecível. Era Nogueira. E atrás dele, 3 figuras jovens sorrindo em silêncio com os olhos brancos. A gravação termina ali. E na tela final surge uma frase: "O tempo nunca saiu daquela casa." Se você ficou até o final desta história, já sabe, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até a próxima investigação.